vovozinha, pra que esses olhos tão grandes? É pra te enxergar melhor, meu netinho. Hoje é o dia da saúde do olho, viu? Presta atenção. Não importa se o seu olho é grande como o meu ou pequeno. Não, o teu também não é pequeno não, vai. A gente aproveita a data para alertar sobre a importância de cuidar dos olhos. Josi Freitas, boa tarde. Oi, Luiz. Boa tarde. A gente está aqui no Hospital no HGF, conhecido por todo mundo, para falar sobre algo interessante, mas principalmente muito importante. Hoje é dia da saúde ocular e a gente tem que pontuar, a gente tem que reforçar exatamente os cuidados com os olhos. Tem muita gente que basicamente pega a mão, suja, passa no olho, ou principalmente não tem cuidados, quando até mesmo os próprios olhos dão alguns sinais, acabam sendo deixados de lado, aí quando a situação aperta, que vai atrás de cuidar. Mas para dar mais detalhes sobre esse dia, mas principalmente quais são os cuidados e o quanto é importante, quem vai dar mais detalhes para a gente é a Islane Versosa, ela que é oftalmologista do HGF. Doutora, boa tarde. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre quais são as principais doenças que podem ser cometidas nos olhos. Olha, a gente sabe que 80% das informações chegam ao cérebro através da visão e que os olhos são super importantes para toda uma qualidade de vida. Então, os cuidados começam na infância. Quando a criança nasce, uma criança normal, deve fazer o teste do olhinho e esse teste deve ser repetido em toda consulta pediátrica. Uma coisa muito importante é corrigir o grau, que é os erros de refração, que é a principal causa de deficiência visual no mundo. Erros refracionais não corrigidos. O que é isso? Uma criança que tem miopia, que tem astigmatismo e hipermetropia e passa a oportunidade dela ter a sua correção feita. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é o glaucoma, que é uma doença silenciosa. Como é que a gente detecta o glaucoma? Medindo a pressão do olho, porque o aumento da pressão é o fator mais importante para desenvolver o glaucoma, que é uma neuropatia óptica. Então, examinar, medir a pressão de rotina acima de 30 anos é fundamental. E outra coisa importante é a catarata. É a principal causa de cegueira no mundo, catarata. Cegueira mesmo, mas só com a cegueira reversível, que com a cirurgia a pessoa consegue reverter. Como é que a pessoa percebe que tem catarata, né? O idoso começa a perder sensibilidade ao contraste, dificuldade de descer uma escada, vê tudo embaçado, troca cores de roupa e o idoso vai perdendo, isso é muito importante a família lembrar, que o idoso vai perdendo a qualidade de vida e ele vai ficando deprimido e às vezes não sabe que é a catarata. E a outra coisa importante a gente lembrar é o diabético. Todo diabético acima de 5 anos de doença tem que fazer o exame completo, o mapeamento da retina, que a retinopatia diabética causa cegueira e uma cegueira desafiadora. Tem que fazer várias injeções, tem que fazer vários lasers e o paciente realmente fica muito prejudicado. Então, a melhor coisa é a prevenção. Lembrar também de trauma. Eu fico sempre muito sofrida quando eu vejo uma criança que traumatiza um olho. E o trauma é a causa principal de cegueira unilateral no mundo. Geralmente crianças e adolescentes que brincam inadvertidamente com tesouras, com garfo, com cinto. Tem um caso aqui na minha cabeça que passou uma criança rodando um cinto. Ai, meu Deus, quando eu penso... Então, assim, às vezes a criança está brincando com objeto pontiagudo e os pais passam desapercebidos. Então, brincar com garfo, brincar com faca é proibido. É proibido. E, às vezes, a criança está correndo entre os galhos de uma fazenda, e também machuca o olho. Então, trauma é prevenção. Ou seja, catarata traumática, olho traumático, a gente pode estar prevenindo isso. Aqui são aparelhos que fazem um exame de biofotografia do fundo do olho, né, que é o claros. Então, a gente examina a retina e consegue visualizar várias doenças. E esse é um aparelho bem sofisticado, que é usado para o diagnóstico do estadiamento de várias doenças, como retinopatia diabética, como doenças macular relacionadas à idade, doenças da retina, que a gente faz aqui. E aqui é um OCT, que é um aparelho de tomografia de coerência óptica, que vê detalhadamente as camadas da retina. Então, esse é um aparelho muito caro, por sinal. Aqui, eu digo,
é o nosso diamante dentro da oftalmologia, mas a gente consegue dar precisões diagnósticas de doenças que a gente precisa estadiar para melhor tratar, porque para cada doença dessas que eu falei, tem vários estágios. E nesse estágio, precisa a gente ter um diagnóstico precoce. E aqui no HGF a gente tem possibilidade de fazer isso. Então, nesse dia da saúde ocular, é interessante a gente pontuar sobre isso, quantos cuidados podem fazer a diferença, até mesmo na parte longeva, né? Desde a criança até o idoso, para a gente ter uma saúde ocular, viu? Volto com você aí do estúdio, viu, Luiz?